Boa noite para todos. Prazer estar com vocês mais uma vez. Um pouco triste porque nosso compromisso com vocês está chegando ao final. Amanhã cedo nós pretendemos retornar, se Deus permitir. Mas eu queria dizer da nossa alegria em estar com vocês nesse final de semana, de rever alguns irmãos, conhecer outros, conhecer o local onde vocês se reúnem aqui. Compartilhar da palavra de Deus é sempre um prazer muito grande. Ver a atenção de vocês ontem, hoje pela manhã, tenho certeza que agora à noite também. Foi muito gostoso esses dias com vocês aqui. Espero que eu tenha outro convite para vir aqui e rever vocês em breve e que isso não demore muito para a gente ter esse prazer de estar com vocês mais uma vez, tá bom? Gostaria de pedir as suas orações a nosso favor. Lembre-se, Davi e Rosana, lá em Ribeirão Preto, a responsabilidade que Deus nos tem colocado nas mãos, de estar na liderança de uma das nossas igrejas lá em Ribeirão Preto. Nós temos 5 igrejas dos irmãos lá hoje, e nós somos presbíteros numa delas, e isso é uma responsabilidade grande. Além disso, os compromissos fora, pregando a palavra também é uma responsabilidade muito grande, e nós precisamos de sabedoria. Então, lembre-se nas suas orações desse casal, que precisa muito de que vocês nos levem ao trono da graça, para que o Senhor nos ampare e nos ajude no nosso ministério, tá bom? Nós vamos ler um versículo, aquele versículo base nosso, no livro de Abacuque, para dar uma introdução. Enquanto vocês acham Abacuque 3, verso 2, eu quero lembrar que hoje de manhã nós vimos a necessidade de nós buscarmos um avivamento nos nossos dias. Por que há essa necessidade? Primeiro, porque grande parte dos cristãos hoje são cristãos de boca, cristãos de fachada, não assumem um compromisso para valer com o Senhor, não assumem um compromisso para valer com a sua igreja, não assumem a responsabilidade de ser sal e luz neste mundo. E consequentemente, a vida dos cristãos tem sido muito parecida com a vida dos não cristãos. Nós vimos hoje, inclusive, pesquisas feitas por agências de opinião pública, que fizeram essa pesquisa. Não são cristãos, mas eles detectaram isso, que a vida dos cristãos está muito parecida com a vida dos não cristãos. Isso é falta de compromisso. Isso é falta de olharmos qual é a nossa posição nesse mundo, como cristãos. Então, qual é a saída para isso? Nós vimos a necessidade de buscarmos um avivamento urgente. E é por isso que tomamos como nossas as palavras do profeta Abacuque, quando ele disse: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. E a expressão que eu quero destacar é: aviva a tua obra, ó Senhor. Esse deveria ser a oração de cada verdadeiro cristão, compromissado com o Senhor, compromissado com a sua igreja, compromissado em ser sal da terra, luz no mundo. E como diz aquele corinho que nós gostamos de cantar, que esse compromisso comece comigo. Lembram do corinho? A começar em mim, quebra corações. A começar em mim. Porque não adianta eu orar pelo avivamento na vida do outro. Eu tenho que começar orando pelo avivamento na minha vida. Eu tenho que assumir esse compromisso de ser sal e luz. Eu tenho que assumir esse compromisso de ser um representante do Senhor aqui na terra. E que as pessoas ao meu redor, na minha vizinhança, na minha família, no meu serviço, na minha faculdade, na minha escola,
que eles reconheçam que eu sou um representante do Senhor. Eu sou de Cristo. Não importa a tabuleta de igreja, isso é coisa secundária. Algumas até inventadas pelos homens que não têm o menor cabimento. Não nos identifiquemos através de uma tabuleta na frente de um prédio. Não. Nos identifiquemos como eu sou de Cristo. E que isso faça diferença nos ambientes onde nós nos colocamos. Mas agora, se a gente já viu a necessidade de pedir um avivamento ao Senhor, que o Senhor reavive a sua obra, que Ele faça em nossos dias o que Ele fez em tempos passados, o que é o avivamento? E quando o Senhor realizar isso, como é que nós vamos identificar que está ocorrendo um avivamento? Bom, vamos ver primeiro o que não é avivamento. Avivamento não é um programa agendado pela igreja. Tem gente que confunde avivamento com uma programação feita no ano todo. Eu não estou dizendo que isso não deve ser feito, é muito bom que seja feito, tudo organizado, que nós saibamos quando serão as conferências, aniversário do esforço feminino, reunião especial dos jovens, está tudo bem. Mas isso não é avivamento. Isso não é avivamento. Avivamento também não é uma mudança doutrinária. Alguns pensam assim, a doutrina, eu vou usar essa expressão, me desculpe, mas a doutrina da casa de oração está ultrapassada. Nós temos que modificar isso daí, e quando a gente fizer essas modificações, aí nós vamos experimentar avivamento. Bom, então eu digo para você, não me interessa a doutrina da casa de oração, me interessa a doutrina da palavra. Essa doutrina da palavra nunca fica ultrapassada. E modificar isso daqui não vai fazer avivamento. Ao contrário, vai fazer a gente regredir, espiritualmente falando. Avivamento também não é uma mudança litúrgica. Alguns pensam assim, se a gente mudar a maneira de nós conduzirmos as nossas reuniões, os cânticos, introduzir um instrumento, isso daí não, isso não é avivamento. Mudança litúrgica não é sinal de avivamento. Pelo menos a Bíblia nunca falou isso. Isso não quer dizer que a gente não pode cantar hinos fora do nosso cenário. Acabamos de cantar é impossível a gente não se emocionar ao cantar Isaías 53. Quem conhece o capítulo 53 de Isaías e depois canta isso, não tem jeito de não se emocionar. Não é? E não está no nosso cenário, mas está tudo bem. Agora, o fato de nós cantarmos alguma coisa fora do inário dos irmãos, isso também não é sinal de avivamento. Avivamento também não é o surgimento de dons carismáticos e sinais. Porque tem gente que pensa assim, tem igreja lá que tem dom de cura, dom de profecia, aquilo é avivamento. Não, aquilo não é avivamento, é uma bagunça que está sendo feita. E também não está na Bíblia, não. Eu vou dizer a maior parte, para não dizer todas as igrejas onde se manifesta o dom de sinais, aquilo não é o dom de sinais que aconteceu em Atos capítulo 2. Porque quando aconteceu o dom de sinais em Atos capítulo 2, o dom de falar em línguas, as pessoas que estavam ali ouviram perfeitamente o evangelho pregado. E o que se faz em igrejas hoje é um que ninguém entende nada, então isso não tem nada a ver com avivamento. Isso não tem avivamento. Isso é confusão, e confusão não é de Deus. Avivamento também não é modismo. Vocês já viram aquelas igrejas agora que é moda pintar parede de preto, né? E aí a gente pensa, isso é avivamento. A cor da tinta da parede não influencia em nada avivamento. Não é isso que traz avivamento. Vamos tirar o púlpito aqui, vamos colocar um banquinho alto e o pregador vai sentar como se fosse aqueles barzinhos e tal. Essa mudança tem nada a ver com avivamento isso aí. Tem nada. Isso é um modismo. E sabe de uma coisa? Anotem aí. Isso passa. Como todo modismo. Vocês já viram onda do mar? Vai, sumiu. Modismos são assim.
passam e vão embora. Isso não é avivamento, porque avivamento quando vem, ele permanece. Não é uma onda do mar. Avivamento também não é espiritualização da vida. Sabe, tem gente que pensa assim, estou com uma dor de cabeça, é um espírito que está me dando dor de cabeça. Não tem nada de espírito, não. Você está com falta de sono, não dormiu direito, então isso dá dor de cabeça. Ou talvez não se alimentou direito. Mas tem gente que todos os males que experimenta, que sente, é um espírito mau que está fazendo. E começa a dizer, então, o problema da vida é todo espiritual. Não, isso daí não é avivamento também não. E nem todos os problemas da vida são espirituais. Alguns problemas são físicos, né? Alguns problemas são físicos. Você ficar muito tempo sem se alimentar, você vai sentir dor no estômago. E não tem nada a ver com nenhum espírito não. Bota um pouquinho de alimento na boca e acaba a dor do estômago. Então não fica espiritualizando tudo, pensando isso é avivamento. Quais são as marcas, então, de um verdadeiro, de um genuíno avivamento? Vamos lá, Salmo 51. Vamos começar a ver na palavra de Deus essas marcas de um avivamento. Salmo 51. Versículos 3 e 4. É bom a gente lembrar quem que escreveu esse salmo. Na sua Bíblia, no cabeçalho está escrito Salmo de Davi. E quando ele foi escrito? Quando que Davi compôs essa canção? Vamos lembrar que o livro dos Salmos é o livro dos cânticos dos judeus. Então essa foi uma canção, um hino composto por Davi, quando? Logo depois de ele ter adulterado com Batseba. E depois de adulterado ele compôs uma canção? Sim, fez isso. Logo depois de ter adulterado, ele foi confrontado pelo profeta Natã. O profeta Natã chegou lá no palácio, contou uma história para ele, de um homem rico que morava do lado de um homem pobre. O homem rico tinha muitas ovelhas, o homem pobre tinha uma só, que ele cuidava como se fosse a filha dele. E um dia o homem rico recebeu um viajante. Em vez de ir lá no rebanho dele, muitas ovelhas, e matar uma ovelha para o viajante, ele foi lá no rebanho do rico, do pobre, que só tinha uma ovelha, matou a ovelha dele para o seu viajante que ele tinha hospedado. Quando Natã terminou de contar, nem tinha terminado de contar essa história, Davi falou, esse homem tem que morrer. E Natã falou, esse homem é o senhor, rei. O senhor tem várias mulheres. E o senhor foi pegar a única mulher de Urias, o Eteu, e adulterou com ela. E sabe quando ele foi confrontado pelo profeta, o que ele fez? Ele tinha autoridade para matar o profeta. Você não vai me desrespeitar agora na minha frente apontando o dedão assim, o meu pecado. Mas a gente descobre o que é um homem avivado. Ele erra, ok. Ele infelizmente pecou. Mas sabe o que é um homem avivado? É um homem que tem um temor do Senhor. E quando a palavra de Deus coloca esse dedo chamado indicador na frente dele apontando o pecado, ele não questionou, ele não procurou se defender, ele não fez nada disso. Ele disse, é verdade, sou eu. Sabe por quê? Vamos ler, versículo 3 e 4. Eu conheço as minhas transgressões, disse Davi, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Meus queridos, a primeira marca de avivamento na vida de uma pessoa, ela sabe exatamente quem ela é, e ela sabe exatamente quem Deus é. E quando essa pessoa olha para si, ou olha no espelho, o que ele vê? Ele não vê o cara bonzinho não.
Ele não vê uma pessoa respeitável, não. Ele vê um pecador. E quando ele olha para o céu, ele não tem coragem de encarar Deus na frente, olhos nos olhos, porque ele sabe que Deus é o Deus santo, santo, santo. Vocês estão lembrando do fariseu e do publicano, naquela parábola que Jesus contou? Os dois homens foram ao templo para orar. O fariseu orava assim, bem no meio do templo, para todo mundo ver. Na verdade ele não estava falando com Deus, ele estava falando com os seus botões, para impressionar todo mundo. E ele começou a sua oração dizendo: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Ali eu estou vendo um adúltero, um injusto, um roubador, mas ó Senhor, aquele publicano então, tenho asco, nojo dessa gente, Senhor, mas eu não sou como eles não. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. E ele começou a enumerar as coisas que ele fazia segundo a religião. Que hipócrita. Esse homem não tinha temor de Deus nenhum no seu coração. Mas o publicano, mentiroso, ladrão, enganador, sim, já tinha surrupiado o dinheiro de muita gente. Mas quando ele chega ali na presença de Deus, ele sabe exatamente quem Deus é. E ele sabe exatamente quem ele era. Quando Jesus contou a parábola, disse que ele não tinha coragem de olhar para cima. Por quê? Se Deus é santo, como é que eu vou encarar ele olhos nos olhos? Ele é absolutamente santo, sem pecado. E eu sou. O que ele disse na sua oração? Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. A primeira marca de uma pessoa avivada, ele sabe exatamente quem Deus é. E ele sabe exatamente quem ele é. Ele não suborna a Deus. Ele não tenta enganar a Deus. Ele não tenta tampar o sol com a peneira, porque ele sabe que a sua vida é clara e patente aos olhos de Deus. Não dá para enganar Deus. Ele me conhece quem eu sou. O salmista no Salmo 139 disse a respeito de Deus: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe o que é uma sonda? Se você tem algum problema de pele, vai no dermatologista, você não precisa de uma sonda para o dermatologista dizer qual é o problema na sua pele. Ele bateu o olho ali, ele sabe. Agora, se você tem um problema no estômago, aí vai precisar colocar uma sonda lá dentro. Porque o dermatologista não conhece o teu interior. Mas o salmista disse a respeito de Deus: tu me sondas. O Senhor não me conhece por fora só, não. O Senhor sabe quem eu sou por dentro. Não tem jeito de me esconder do Senhor. Aquele publicano sabia exatamente que Deus conhecia a sua vida, tintim por tintim. O salmista falou: tu me sabes quando eu assento e quando eu me levanto. Você anotou quantas vezes você sentou e levantou hoje? Não, né? Mas Deus sabe. Ele sabe. Sabe o que o salmista quis dizer com essa expressão? Deus conhece cada ato nosso, cada palavra dita. E mais ainda, o salmista disse: a palavra não me chegou à boca. E se ela não saiu da boca, onde que ela está? E o salmista disse: e tu, Senhor, já a conheces. Ele conhece os nossos pensamentos. Tem jeito de me esconder de Deus em algum lugar? Tem jeito de fazer alguma coisa que Deus não tome conhecimento? Tem jeito? Não. Uma pessoa avivada sabe exatamente quem Deus é, sabe exatamente quem Ele é, e portanto ele é tomado por um temor de Deus no seu coração. É esse temor que vai fazer com que ele tome as suas decisões, com que ele tome as suas atitudes, com que ele fale, com que ele pense. E mesmo quando todos não estão olhando,
na calada da noite, na madrugada do seu quarto, na frente de uma tela, quem tem temor ao Senhor sabe exatamente que Deus está vendo em que site que ele está entrando. Temor a Deus, nós precisamos desenvolver isso. Temor a Deus não é medo dele apenas, de fazer alguma coisa errada e pronto, já vem o chicote de Deus. Temor a Deus é reverência, é levar em conta o que Deus pensa, é fazer aquilo que agrada a Deus. Isso é temor a Deus, isso é prova de uma vida avivada por Deus, uma vida temente ao Senhor. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. João 14 e 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Salmo 25. Livro dos Salmos, Salmo número 25. Olha que versículo. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Sabe qual é uma segunda marca de avivamento? Aquele que tem intimidade com o Senhor. Deixa eu me perguntar uma coisa. O que você tem que fazer para ter intimidade com uma pessoa? Você tem que passar tempo com ela. Você vai conhecer os gostos, as preferências dela. Ela vai conhecer os teus gostos, as tuas preferências. E isso vai criando intimidade entre as pessoas. Certo? Quando alguém se encontra pela primeira vez, você não pode dizer, eu tenho intimidade com essa pessoa. Às vezes não sabe nem o nome dela. Uma marca de avivamento é quando você pode dizer, eu tenho intimidade com Deus. Então, como é que você adquire intimidade com Deus? Quando você passa tempo na presença dEle. Ok. Eu estou nas... Quantas reuniões por semana? 3? 3. Eu não falho em nenhuma reunião. Deixa-me dizer uma coisa. 3 reuniões por semana, 3 horas, um pouquinho mais talvez por semana. Você acha que isso é suficiente para criar intimidade entre você e Deus? Não. Não. Você tem que conversar diariamente com Deus. Ele tem que conversar diariamente com você. Como é que a gente conversa com Deus? A Bíblia diz que um sujeito chamado Enoque, ele andava com Deus. Sabe qual é a ideia que eu tenho quando eu leio aquele versículo, Enoque andava com Deus? A esposa do Enoque pedia para ele ir no supermercado, na esquina, e ele saía de casa. E quem visse ele andando e falando assim, esse cara ficou louco. Não, ficou louco não. Com quem que ele estava andando? Com Deus. Então ele estava conversando com Deus. E ele voltava lá do supermercado e estava lá. E quem o visse na rua, falava, esse cara está louco, está falando sozinho. Não está falando sozinho não. E ele criou tanta intimidade com Deus na sua vida, que um dia Deus falou para ele, ô Enoque, sobe para cá, vamos continuar a conversa aqui em cima. E sabe o que aconteceu com ele? Foi arrebatado pelo Senhor. A Bíblia fala de um homem chamado Abraão. Sabe como é que Abraão é chamado na Bíblia? Amigo de Deus. Sabe por que ele é chamado amigo de Deus? Porque na época de Abraão não tinha nem Bíblia como você tem aí e eu tenho aqui. No celular, no livro, no computador, onde a gente quiser colocar a Bíblia. Quantas versões a gente quiser.
Mas sabe por que ele era chamado amigo de Deus? Porque Deus falava com ele, ele falava com Deus. Ele passava tempo na presença de Deus. Eu vou perguntar de novo, como é que você fala com Deus? Oração. Como é que Deus fala com você? Hoje de manhã nós dissemos, Ele pode falar de muitas maneiras, mas a maneira principal que Ele fala conosco hoje em dia é através da sua palavra. Então, deixe-me dizer que essa comunicação com Deus é uma via de mão dupla. Eu falo com Deus, oração. Ele fala comigo, palavra. Para vir hoje à casa de oração, o que você fez com a sua Bíblia? Pegou a sua Bíblia lá na estante e fez assim? Você tem intimidade com Deus? Deixando a Bíblia fechada a semana toda? Ah, Davi, você não sabe como a minha vida é corrida. Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Não é só você que tem a vida corrida, não. Todo mundo tem os seus compromissos, todo mundo tem as suas atividades. Aqui ninguém vive de renda, de papo pro ar o dia inteiro. Todos nós temos os nossos compromissos. Mas sabe qual é o compromisso que a gente não coloca na nossa agenda diária? Falar com Deus e ouvir Deus falar comigo. E quantos dias tem passado e nós não temos ouvido Deus falar e não temos falado com Ele, então nós não criamos intimidade com Deus. Você tem uma vida avivada? Tem intimidade com Deus? Você tem um plano de leitura todo dia, lendo um trecho da palavra de Deus? E cada vez que você abre a Bíblia, o que você deve falar? Lembra o que Eli ensinou Samuel? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E depois de ouvir Deus falar, você fala, agora é minha vez, Senhor, agora eu vou falar com o Senhor. E você vai colocar os seus pedidos, você vai colocar seus planos, você vai colocar tudo diante de Deus. Não esconde nada dele, não. Esconde nada. Se você quer criar intimidade com Deus, você tem que botar na sua cabeça isso. Eu não vou ter vergonha de falar nada com Deus. Agora, se Ele quiser me atender, aí é problema dele, né? Soberania dele. Mas eu vou falar com Ele, Ele vai falar comigo e nós vamos ficar batendo papo. Um dos sinais de avivamento numa vida é intimidade com Deus. Vamos lá para Mateus capítulo 28. Evangelho de Mateus capítulo 28. As últimas palavras registradas por Mateus que o Senhor Jesus disse antes de subir ao Pai. Versículo 18 diz assim: Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Uma vida avivada se coloca à disposição do Senhor para que a minha vida seja usada, para que o propósito de Cristo seja cumprido. Qual é o propósito dele? Alcançar os perdidos com o evangelho da salvação. Você, meu irmão, minha irmã, já foi salvo? Ok? Alguém falou para você do evangelho, não foi? E agora o que você faz? Meu problema já está resolvido, os outros que se danem. É assim? Mas deixe-me dizer uma coisa, se você disse não, quando eu perguntei assim, para quantas pessoas essa semana você falou do evangelho? Para quantas pessoas do seu serviço, na sua escola, na sua vizinhança, você testemunhou da sua fé no Senhor Jesus Cristo?
Sabe, nós não dizemos isso para Deus. Senhor, meu problema já está resolvido, o resto que se dane. Eu não falo isso, mas eu ajo dessa forma. Eu guardo o evangelho que me trouxe a salvação para mim. E de forma egoística, eu não compartilho com ninguém. Enquanto a ordem do Senhor foi, ide. Vamos falar para os outros que estão perdidos da sua fé no Senhor. Vamos falar para os outros que estão perdidos da sua esperança em Cristo. Vamos falar para os outros que estão perdidos que você aguarda a vinda do Filho de Deus, que uma vez já veio aqui e morreu na cruz para nos salvar, mas virá outra vez agora para nos buscar e nos levar para a casa do Pai. Ah, como é gostoso a gente lembrar aquelas palavras do Senhor: na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, ele já foi, e vos preparar lugar, está fazendo isso. A promessa dele foi: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Não é gostoso lembrar dessas palavras? Essa promessa que está de pé. Está de pé. Não é a promessa de um defunto. Se fosse a promessa de um defunto, teria sido enterrada junto com ele. Não é a promessa de um político que no palanque, em época de campanha, faz 1001 promessas. Os nossos políticos aqui no Brasil, todos eles têm uma doença grave. Depois, no dia seguinte que são eleitos, eles sofrem de amnésia e não lembram de mais nenhuma promessa que fizeram. Não é? Mas esse que fez essa promessa, ele não é nem político e nem é defunto. Ele está vivo. Ele é o Deus onisciente, ele não perde a memória. Então ele prometeu: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E ele vai cumprir isso. E sabe de uma coisa? Presta bem atenção. Ele pode cumprir essa promessa antes mesmo deste culto terminar. Tem um verso aqui na frente. Está com um pouco mais de meio tanque de gasolina. Eu não estou brincando não, eu estou falando sério. Se a promessa do Senhor se cumprir antes desse culto terminar, pode ficar com ele para você, tá? Porque para onde eu vou, Ruas de Ouro, eu não vou andar de Versa lá não. Eu estou falando sério. Estou falando sério. Paulo, quando escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, ele disse: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Mas ele morreu antes da vinda do Senhor. E aí, um mentiroso? Não. A sua esperança era: o Senhor pode vir a qualquer instante, antes mesmo da minha vida terminar. Ele disse. E eu estou dizendo a mesma coisa. O Senhor pode vir nos buscar a qualquer instante, antes mesmo deste culto terminar. E para onde eu vou, não vou precisar desse verso, não. Faça bom proveito dele. Que gostoso ter essa esperança. Que gostoso ter essa esperança. Mas, meus queridos, quantos à nossa volta estão morrendo, indo para o fogo eterno, e muitas vezes nós damos de ombros e não fazemos nada por eles. Uma vida avivada se importa com o destino eterno daqueles que estão à nossa volta. Incomoda. Você tem um familiar que está indo para o fogo eterno? Você tem um vizinho, daqueles que, o que você precisar, você pode contar com ele ou com ela? Você já falou para ela ou para ele de Cristo? Você tem um colega de trabalho. Quantos anos você trabalha naquele escritório, naquela fábrica, ao lado daquele companheiro? Já falou para ele da salvação? Oh, meus queridos, que aqueles que estão perdidos à nossa volta, que essa situação deles nos incomode.
a ponto de nós repartirmos com eles o Evangelho. Uma alma avivada se importa com o destino eterno daqueles que estão à sua volta. João capítulo 13. Versículos 34 e 35. O Senhor Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Um cristão avivado procura manter a unidade entre o povo de Deus. Um cristão avivado não semeia contendas. Um cristão avivado não divide irmãos. Um cristão avivado não cria polêmicas e difamação de outros irmãos. Meus queridos, deixe-me dizer uma coisa e preste muito atenção nisso. Satanás tem um exército. Um diabo não compete com o outro. Um demônio não compete com o outro. Um demônio não atira bala no outro. Eles cooperam para cumprir os propósitos de Satanás. Mas sabe o que a gente vê muitas vezes no exército de Cristo? Um soldado metendo bala no outro. Um soldado, mas é do mesmo time, é do mesmo exército. Se é do mesmo time, está querendo marcar gol contra. Se é do mesmo exército, em vez de cooperar, um soldado está lutando contra o outro. Jesus disse: vocês querem ser conhecidos como meus discípulos? Amem uns aos outros e mantenham a unidade do corpo de Cristo. Unidade, sem causar divisão. A Bíblia diz que isso é abominável ao Senhor. Aqueles que implantam divisão no corpo de Cristo. Não, isso não é sinônimo de avivamento. Isso não é sinônimo de conhecimento teológico. Isso é sinônimo de carnalidade. Carnalidade. Quando se semeia divisão no corpo de Cristo. 2 Timóteo 3:16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sabe o que significa isso? Não há avivamento longe da palavra de Deus. Não há. Hoje de manhã eu mencionei que na história do povo de Israel, especialmente no período monárquico, houve 3 reavivamentos. O rei Asa, o rei Ezequias e o rei Josias. Os 3 promoveram um reavivamento em Israel. E quando os 3 monarcas subiram ao trono, o templo estava fechado. Não se lia a palavra de Deus, os sacrifícios não eram feitos, a religião judaica tinha sido esquecida, banida. Primeira coisa que eles fizeram, vão abrir as portas do templo. Fizeram uma limpeza lá. E a palavra de Deus começou a ser lida novamente. Josias tinha 8 anos de idade quando ele começou a reinar. E com 8 anos de idade ele começou a falar para o povo: esse povo precisa escutar a palavra de Deus. Esse povo precisa ter contato com a palavra de Deus. E sabe o que a palavra de Deus entrando no coração das pessoas fez? Um reavivamento espiritual. Não é música que produz reavivamento. Nós já dissemos, não é uma mudança na nossa liturgia. É Bíblia que nós precisamos ter. Contato com a Bíblia. Diário, frequente, recorrente, sempre. Isso vai aquecer. Lembram-se dos discípulos lá no caminho de Emaús?
estavam voltando para casa, cabisbaixos, tristes. De repente um estranho se coloca do lado deles, começa a conversar com eles. E aquele estranho, sem falar quem ele era, ele começa a citar versículos na Bíblia. E o semblante deles foi modificando. E a expressão no rosto deles foi modificando. E quando eles chegaram no trevo, para entrar na vila onde eles moravam, Emaús, eles falaram para o estranho: o dia já está terminando, já está entardecendo, fica conosco, pousa em casa. E levaram aquele estranho para dentro de casa. E quando eles sentaram à mesa, em vez do dono da casa dar graças, Jesus pegou o pão, partiu. Quem que eles pensam que é? É o dono da casa? O dono da casa disse: sou eu, Cleopas. Mas aquele homem estranho estava tomando a liderança, como se fosse o dono da casa. E provavelmente quando ele abriu o pão, porque judeus não usam uma faca para cortar pão, eles abrem o pão com a mão. E quando ele abriu, provavelmente eles viram as marcas dos cravos. Lembra que nós cantamos agora há pouco? Se entregou aos cravos. Aquilo que tinha sido profetizado por Isaías 700 anos antes, cumpriu-se na crucificação de Jesus. Naquela hora eles reconheceram: é Jesus! E ele sumiu. E eles voltaram para Jerusalém correndo e disseram: sabe, quando ele citava as Escrituras, aquilo esquentou o nosso coração. Mas esquentou tanto que eles usaram a palavra ardia o coração. Entendeu o que é avivamento? É o coração aquecido pelo quê? Pela palavra. Pela palavra. Qual é a tua temperatura espiritual? Qual é a tua temperatura espiritual? Se faz tempo que você não lê a palavra de forma recorrente na sua casa, você deve estar gelado. Gelado. Coração ardendo, vida reavivada só tem quem tem contato frequente com a palavra de Deus. Eu não sei se você tinha esse costume até hoje, mas meu irmão, minha irmã, quando você sair desse salão, você vai voltar para casa exatamente como você saiu de casa? Ou você vai voltar com um propósito diferente? De ter contato com a palavra de Deus frequentemente. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16. Pedro capítulo 1. Nós lemos o seguinte: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: disse Deus, sede santos, porque eu sou santo. Avivamento espiritual produz uma vida de santidade. Sabe o que significa a palavra santo? Significa separado. Significa que nós vamos estar no meio do mundo, gente corrupta, mas nós não vamos agir de forma corrupta. Significa que a gente vai trabalhar com gente que tem boca suja, mas a minha boca não vai se sujar como a deles. Significa que a gente vai trabalhar com gente que se veste de forma indecorosa, mas eu tenho roupas diferentes daqueles. Significa que eu vou trabalhar com gente que frequenta lugares que não são recomendáveis para um cristão, mas eu não vou estar lá com eles.
O problema, gente, vamos falar claramente, é que nós não queremos ser diferentes. Porque quando eu sou diferente, eu sou taxado lá na escola, na faculdade, no serviço. Aquele lá é o diferente, aquele lá é o santinho, aquele lá é o crente, aquele... E isso nos envergonha. Isso deveria ser um elogio para nós. Quando alguém diz, você é diferente, eu sou mesmo, sou mesmo. Eu tenho um Salvador maravilhoso. Você não tem ainda, espero que você tenha. Mas quando você tiver, você vai ser igual a mim. Aquilo que devia ser um elogio para nós, a gente toma como se fosse um xingamento. Sabe o que é xingamento? É quando o mundo disser, cara, você é um cara legal. Você faz exatamente aquilo que a gente faz. Você é um cara bacana. Isso devia ser xingamento. Porque isso significa que eu não estou vivendo uma vida de santidade, de separação. Na oração sacerdotal, o Senhor Jesus disse ao Pai, Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Meu RG está escrito nacionalidade brasileira. Mas aquela é uma nacionalidade fajuta. Porque a minha verdadeira nacionalidade é celestial. Filipenses 3:20 diz, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos a vinda do nosso Salvador, para nos buscar e nos levar para lá. Aquela é a nossa pátria. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, não tem uma vez que eu não ouço o hino nacional, e eu não arrepio. Como eu amo a minha pátria terrena, mas eu amo muito mais a minha pátria celestial. Aqui eu já vivi 65 anos. Mas naquela pátria eu vou viver a eternidade toda. Um avivamento motiva a nossa vida para ser uma vida santa. Certos de que a nossa nacionalidade é celestial. Ela está acima de qualquer nacionalidade. Estamos chegando ao final. Mais 2 versículos. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Você que é um cristão verdadeiro, você levanta pela manhã e você começa a enfrentar uma guerra dentro de si. Já percebeu isso? Sente essa guerra? Você tem 2 naturezas. Uma que você recebeu do seu pai e da sua mãe, quando você nasceu na família Almeida, Pereira, Lima, Souza, Leme, etc. A outra, quando você recebeu do Pai Celeste, quando você nasceu na família de Deus. E essas 2 naturezas, diz a Bíblia, elas não se bicam, elas não se dão, elas vivem em guerra permanente. Mas uma vida avivada é uma vida de vitória. Eu não disse sem pecado. Eu não disse sem pecado. Mas eu digo, uma vida avivada é uma vida em que a nova natureza vence muito mais do que perde durante a nossa vida aqui. Há muitas mais vitórias do que derrotas para uma vida avivada. O Espírito vence a carne muito mais vezes do que a carne vence o Espírito. Infelizmente, nós vamos pecar enquanto estivermos aqui. Mas uma vida avivada é uma vida onde pecado é um acidente de percurso, não é a regra. Um acidente de percurso. Sabe o que é um acidente de percurso? Você andou 300 quilômetros, furou um pneu. Você não andou 300 quilômetros com o pneu furado. Num instante ele furou um pneu. Isso é um pecado que acontece. E logo a gente trata o pecado. E logo a gente começa a viver novamente uma vida que agrada ao Senhor. E finalmente, 1 Tessalonicenses 5:17. Um versículo bem pequeno que diz, orai sem cessar. Uma vida avivada
É uma vida que o cristão tem prazer em falar com Deus através da oração. Gosto tanto daquela música, na oração encontro calma. Você tem prazer em falar com o Senhor? Eu me recordo aquele dia quando Adão e Eva pecaram, desobedecendo a ordem de Deus. E Deus chegou lá no jardim do Éden. E Adão não estava no local marcado, no horário marcado. E Deus disse: onde estás? Ele estava escondido lá no fundo do jardim do Éden. Escondido? É possível se esconder de Deus? Não. Mas ele sabia que tinha alguma coisa errada entre ele e Deus. Ele tinha pecado. E pecado nos afasta de Deus. E por isso, ele não estava no local marcado e no horário marcado para falar com Deus. Dá a impressão pelo relato que toda a viração do dia, vamos dizer, mais claro, 6 horas da tarde, aquele finzinho de tarde, começo de noite, Deus vinha lá no jardim do Éden para bater aquele papo criador com a criatura. Mas naquele dia o criador chegou e a criatura tinha fugido. Uma vida avivada tem prazer em conversar com o Criador, com o Salvador, com o Redentor. Uma vida avivada quer compartilhar com Ele. Senhor, hoje eu tive um problema assim, me ajuda a resolver. Senhor, eu estou com uma dificuldade amanhã. Coloca isso para o Senhor. Uma vida avivada é uma vida de oração. Não guarda para si as coisas, mas reparte com o Senhor. Agora deixa eu terminar dizendo o seguinte. Não sei quantos desses sinais você consegue identificar na sua vida. Faça um exame. Faça um exame. Se depois quiser pegar os slides e levar para casa, está ali no computador, pode pegar. Chega na sua casa e olha ali. Um por um. Sinais de avivamento. Quantos deles você identifica na sua vida? Quantos deles? Talvez o que você precise dizer para Deus é: Senhor, aviva a tua obra, a começar em mim. Senhor, eu quero ser membro de uma igreja avivada, mas começa a fazer isso na minha vida. Não é na vida do Elias, não é na vida do Eliezer, não, começa na minha vida, na minha. Eu quero que o Senhor use a minha vida para fazer o que o Senhor já fez outrora. E que estas marcas de avivamento sejam vistas por aqueles que me rodeiam na minha vida. Não quero ser alguém que vai frequentar as reuniões apenas domingo à noite. Porque igreja não é loja de conveniência para a gente vir quando a gente não tem mais nada para fazer. Infelizmente tem muita gente que faz da igreja uma loja de conveniência. Sabe por que loja nesses postos de gasolina chama de conveniência? Sabe por quê? Porque as pessoas só vão lá quando elas precisam de alguma coisa. Quando é conveniente para elas. Igreja não é loja de conveniência. Igreja é um lugar para a gente ter comunhão, para ouvir Deus falar, para falar com Deus, para ter comunhão com os irmãos. E isso é marca de gente avivada. Aquele gosto de frequentar as reuniões. E quando a gente não pode, às vezes porque está doente ou está viajando, ai, como a gente sente falta. Isso é marca de avivamento. Quantas dessas marcas tem você na sua vida? Deus tem falado conosco, meus queridos. Comigo Ele tem falado.
E a minha oração tem sido: Senhor, aviva a minha vida. Eu quero ser um filho teu avivado pelo teu Espírito, caminhando na tua presença, com compromisso de ser um representante teu aqui na terra. Não quero ser um daqueles só que chega na casa de oração para tirar o pó dos bancos, sem compromisso nenhum. E quando sai daquela porta, vai viver a vida velha de novo. Não. Eu quero ser um crente compromissado com o Senhor, com a sua palavra, com a sua igreja, com um bom testemunho do que é ser um cristão. Vamos orar? Abaixa a sua cabeça. Se você deseja fazer esse compromisso com o Senhor, faça a sua oração agora: Senhor, aviva a minha vida. Mas não faça forçado, não. Que seja uma expressão voluntária da sua vontade. Pai, o Senhor tem falado conosco nesses dias. Tua palavra tem soado muito clara. Teu Espírito tem falado aos nossos corações, aplicado a Tua palavra. Nós reconhecemos a necessidade urgente de que a Tua igreja seja avivada nos nossos dias. Nós não temos sido o sal da terra e a luz do mundo que Tu queres que nós sejamos. Aviva, Senhor, a Tua obra, a começar por cada um de nós. Faze o que Tu já fizeste em dias passados, faze hoje, repete hoje nas nossas vidas, Senhor. Faze-nos compromissados com a Tua palavra. Homens e mulheres de Deus verdadeiros, compromissados com o Senhor. Nós reconhecemos, ó Senhor, que em nós não há forças para isso. Nós dependemos do Teu Espírito, dependemos da Tua palavra que em nós habita. Dá-nos poder para sermos verdadeiras testemunhas Tuas aqui nessa terra. Queremos Te agradecer por esses dias de comunhão e de estudo da Tua palavra. Queremos pedir as Tuas bênçãos para a igreja local. Cada membro, irmão, irmã, aqueles que fazem parte da liderança, dá a eles sabedoria para conduzirem a Tua igreja nos Teus caminhos, Senhor. E que essa igreja possa experimentar de fato um avivamento que vem do alto, para seguirem firme na sua caminhada aqui na terra, até a volta do Senhor para nos buscar. Essa é a oração que deixamos diante de Ti, feita em nome do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.